Imagine que o leão, o tubarão e a águia, os maiores predadores de seus respectivos ambientes, raramente entram em confronto direto com outros grandes predadores. Isso mesmo, apesar de sua força brutal, predadores raramente se tornam presas uns dos outros. Essa exceção parece um paradoxo da natureza, e a resposta está escondida em estratégias de sobrevivência, que vão muito além da simples fome. Mas por que um leão, geralmente, evita caçar outro leão em determinadas situações? E por que um tubarão pode evitar um confronto arriscado com outro tubarão? A resposta começa com a energia que cada caça representa. Um predador já está no topo da cadeia, então atacar outro predador pode custar mais energia do que o ganho potencial. Essa economia de energia, combinada ao risco de ferimentos, ajuda a definir quando vale a pena atacar e quando é melhor recuar. Para entender esse fenômeno, precisamos olhar para o conceito de custo-benefício evolutivo. Quando um animal decide atacar, ele avalia risco, energia gasta e chance de sucesso. Se o alvo for outro predador, o risco de ferimentos graves aumenta, reduzindo a vantagem evolutiva de tal ação. Essa balança invisível cria um véu de respeito entre os caçadores. Um exemplo clássico vem da savana africana. Leões machos formam coalizões para defender territórios, e confrontos com rivais podem ser extremamente violentos, chegando a resultar em ferimentos graves e até morte. Ainda assim, quando a diferença de força é evidente, rugidos, posturas corporais e outras demonstrações de poder podem fazer o rival recuar, em vez de iniciar um combate físico. Essa tática tem raízes profundas na evolução dos mamíferos sociais. Há milhões de anos, os primeiros carnívoros começaram a viver em grupos, para caçar presas maiores. O convívio em grupo trouxe a necessidade de regras internas, para evitar a autodestruição, levando ao desenvolvimento de comportamentos de não-ataque, entre membros dominantes. O mecanismo por trás disso pode ser comparado a um jogo de xadrez. Cada peça tem um valor, e sacrificar a rainha, o predador mais forte, não compensa a partida. Da mesma forma, predadores avaliam o valor do rival, e optam por estratégias menos arriscadas, como a intimidação ou a marcação de território, que preservam energia e vida. Nos oceanos, o tubarão branco demonstra como encontros entre grandes predadores podem envolver avaliação e disputa antes de um confronto. Quando dois indivíduos se aproximam, podem usar sinais visuais, químicos e comportamentais para avaliar tamanho, posição e intenção do rival. Em muitos encontros, os animais se afastam ou mudam de direção, em vez de transformar a aproximação em uma luta. E isso faz sentido. Uma ferida séria pode comprometer a capacidade de caçar e sobreviver. Um ponto de virada surge quando observamos predadores que compartilham recursos semelhantes. Diferentes espécies, como lobos e pumas, podem disputar presas e carcaças, mas também podem evitar encontros diretos, ao explorar horários, áreas ou oportunidades diferentes. Isso não significa cooperação pacífica. É uma forma de reduzir o risco de conflito, enquanto cada espécie tenta aproveitar os recursos disponíveis. Cientificamente, esse comportamento pode ser explicado pela seleção natural e por estratégias que aumentam as chances de sobrevivência e reprodução. Indivíduos que evitam confrontos desnecessariamente perigosos podem conservar energia e reduzir o risco de ferimentos fatais. Isso não significa que conflitos desapareçam. Significa que, quando o custo de lutar é alto, recuar, intimidar ou mudar de estratégia pode ser uma resposta mais vantajosa. Outra evidência aparece entre aves de rapina, como os falcões peregrinos, que defendem territórios e recursos com velocidade impressionante. Quando dois indivíduos se encontram, podem ocorrer perseguições, exibições e manobras no ar antes de um ataque direto. Em muitos casos, o encontro termina com um afastamento, especialmente quando nenhum dos dois obtém vantagem clara. Novamente, a lógica é simples: preservar energia e evitar ferimentos pode ser mais importante do que vencer cada disputa. A consequência dessas interações ajuda a formar cadeias alimentares relativamente estáveis. Predadores não deixam simplesmente de competir, mas a competição é distribuída por territórios, horários, tamanhos de presa e diferentes nichos ecológicos.
Assim, a energia continua fluindo de plantas, para herbívoros, e finalmente, para carnívoros, sustentando redes ecológicas extremamente complexas. Mas o efeito em cadeia vai além. Ao controlar populações de presas, os predadores influenciam a vegetação e toda a estrutura dos ecossistemas. Quando diferentes predadores evitam alguns confrontos de alto risco, a competição pode assumir outras formas, como disputa por território, carcaças e acesso a presas. Esse equilíbrio dinâmico ajuda a manter a estrutura das comunidades ecológicas, embora esteja longe de ser uma trégua permanente. A prova visual mais impactante pode ser observada em encontros entre grandes aves de rapina. Duas águias podem disputar o mesmo peixe, aproximando-se em pleno voo, e avaliando a força e a posição uma da outra. Em determinadas situações, uma delas recua e procura outra oportunidade, evitando um confronto que poderia terminar em ferimentos graves. Na natureza, até uma disputa por alimento pode ser resolvida antes que as garras entrem em ação. Unindo todas as peças, percebemos que a relutância dos predadores em se atacar não é uma regra absoluta, mas o resultado de pressões evolutivas. Leões, tubarões, lobos, falcões e águias competem, confrontam-se e, em alguns casos, até matam indivíduos da própria espécie ou de outras espécies. Mas quando o risco do confronto supera o benefício, recuar pode ser a estratégia mais eficiente. Um segundo ponto de virada surge ao analisar o impacto das mudanças climáticas. Conforme habitats se encolhem e os recursos ficam mais concentrados, a competição pode aumentar e colocar predadores em contato mais frequente. Nesses cenários, a mesma economia de energia que reduz alguns confrontos pode ser colocada à prova, enquanto a disputa por alimento, território e abrigo pode aumentar a tensão entre espécies. Na prática, entender esse mecanismo ajuda conservacionistas a criar e conectar áreas protegidas que respeitam os territórios dos predadores. Ao garantir espaço suficiente e corredores ecológicos, reduzimos a concentração artificial de animais em áreas pequenas e damos às espécies mais oportunidades para encontrar alimento e evitar conflitos desnecessários. Isso também pode ajudar a reduzir interações problemáticas entre animais selvagens e seres humanos. Olhando para o futuro, se a fragmentação de habitats continuar, encontros entre grandes predadores podem se tornar mais frequentes e mais intensos em algumas regiões. A perda de corredores ecológicos pode forçar diferentes animais a dividir os mesmos espaços e recursos, elevando a pressão competitiva e aumentando o risco de confrontos. Em um ambiente cada vez mais fragmentado, até estratégias que normalmente reduzem o conflito podem ser colocadas à prova. Esta descoberta revela algo ainda mais fascinante: a natureza não depende apenas da força bruta. Predadores sobrevivem avaliando riscos, testando limites, defendendo territórios e escolhendo quando atacar ou recuar. Em um mundo onde qualquer ferimento pode significar fome, infecção ou morte, saber quando não lutar pode ser tão importante quanto saber atacar. O nexo entre comportamento predatório e estabilidade ecológica mostra que, na natureza, nem sempre o mais forte é aquele que vence pela força. Muitas vezes, vence aquele que reconhece o risco e sabe quando recuar, e claro, se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho também ajuda muito o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo.